não tem problema. Tudo que fazemos é público, assim que... Sì, ma di fatto. Esatto. Insomma, sto con o Márcio, da Uni, che è Secretário regional. o segretario regionale da Uni Américas. das Américas. É a Uni quer dizer qual é o acronimo? Uni Sindicato Mundial. Antes era Uni Network International, mas não é mais, agora é Uni Sindicato Mundial. Manteve o Uni como... Quais são os setores? Como é que funciona a Uni? Como é que se relaciona com os sindicatos nacionais? Nós somos um sindicato mundial do setor de serviço privado, ou seja, representamos trabalhadores do setor de serviço privado. Temos em nível mundial 20 milhões de afiliados em sindicatos em mais de 150 países, de 14 setores. Temos setor gráfico, setor de telecomunicação e tecnologia, setor de entretenimento, tudo que está atrás das câmeras, ou seja, tudo que está atrás do backstage, né? Produtora, tudo isso, setor financeiro, comércio, postal e logística, jogos de azar, cuidados, né? Setor de cuidados, serviço médico privado. São 14 ao total no mundo. E nós temos uma estrutura que ela é mundial, né? Nós temos um comitê mundial da Uni, uma sede em Suíça, que está em Lyon, e temos estruturas regionais, que são as oficinas regionais, que no nosso caso aqui, Uni Américas. Nós representamos trabalhadores, mais ou menos 3 milhões de trabalhadores na América, em quase todos os países da região. Também temos um comitê executivo regional e um staff, né? O staff nessa oficina que está aqui, somos 14 pessoas responsáveis pelo trabalho na região, e nós temos um programa de trabalho que chama Rompendo Barreiras. O que significa esse programa de trabalho? Significa ser sindicato, para ser bastante conciso, ser sindicato. Para ser sindicato nós temos que fazer duas coisas. Uma, representar trabalhadores, e a segunda, conquistar direitos. De que maneira que nós representamos trabalhadores? Organizando esses trabalhadores nos sindicatos de base. Nós ajudamos os sindicatos de base a organizar trabalhadores. Onde tem sindicato, nós montamos um programa de organização e sindicalização para crescimento sindical, crescimento e fortalecimento sindical. Esse programa tem toda uma metodologia de estruturar uma campanha de sindicalização, de criar líderes no local de trabalho, de organizar militante. E, além disso, nós também criamos um sindicato onde não existe. Por exemplo, se tem uma empresa do comércio que não tem sindicato, nós vamos naquele país e começamos a partir do zero a conversar com os trabalhadores. Às vezes contratamos um organizador no país, esse organizador tem a função de ir contactar os trabalhadores 1, 2, 3, 5, 10 vezes, até que gere uma consciência crítica dentro do local de trabalho para poder organizar o sindicato. Então isso é representar os trabalhadores, ou seja, eles são representados através dos nossos afiliados, e o outro é conquistar direito. E aí temos também duas pernas para conquistar direito. Uma é fortalecer a negociação coletiva no sindicato de base, ou seja, como nós contribuímos para que o sindicato de base tenha negociação coletiva, como construímos pressão internacional, como articulamos os trabalhadores das empresas multinacionais, como nos relacionamos com empresas multinacionais, como capacitamos os dirigentes para entender os processos de negociação coletiva, entender a conjuntura local, entender, por exemplo, como montar uma petição de negociação coletiva que seja adequada à situação do sindicato, à situação do momento, à situação do país, entender a conjuntura política, a conjuntura econômica, ou seja, todo esse processo com o dirigente sindical, mas também outra parte é gerar pressão nas empresas multinacionais. De que forma nós fazemos isso? A Uni tem 60 acordos marcos com empresas multinacionais no mundo. Empresas como o BNP Paribas, como o Banco do Brasil, o Banco Itaú no Brasil, como o Carrefour. Agora estamos a ponto de assinar um acordo com o Unicred da Itália, a Telefônica, são 60, todos os setores. Esses acordos estabelecem condições mínimas de trabalho
de respeito aos direitos do trabalho nos países. Então isso fortalece a negociação coletiva. A gente não quer substituir o papel do sindicato local, até porque é impossível, assim, uma estrutura mundial substituir o papel local, porque estaria muito longe dos trabalhadores. O que a gente quer é criar condições para que eles estejam mais próximos dos trabalhadores. Essa é a nossa... Isso resume um pouco o que é a UNE e o que fazemos na região. Essa é a nossa perspectiva. A gente acha que tem um déficit do ponto de vista de diálogo social muito grande na nossa região, na América Latina, se não no mundo, né? É um déficit muito grande. A gente acha que o movimento sindical pode contribuir muito, e se nós não criamos um processo de entendimento, de conversação, de acercamento, de diálogo, as partes opostas elas vão cada vez aumentar mais, ou seja, vão ter extremismo de direita e extremismo de esquerda. E a democracia, nesse sentido, vai ser afetada, porque com o extremismo a gente não chega a acordo, né? Então a gente acha que a gente pode construir, através do movimento sindical, um processo de construção de diálogo, de fortalecimento da democracia na região. Essa é um pouco a visão do nosso plano Rompendo Barreiras. E a Rompendo Barreiras porque temos que romper na história da região. A história é uma história muito antissindical. Por isso que a gente chama de Rompendo Barreiras. E do mundo, é muito... Entendimento com os trabalhadores é muito complicado. Escuta, tu está viajando muito pela região? Bastante, mais do que devia. Nós temos agora, entre agosto e dezembro, as 14 pessoas que estão aqui têm que realizar 135 eventos regionais. Um dado importante, nós temos esse ano 64 campanhas de crescimento sindical que envolve 130 sindicatos em 36 países na região. Esse é a massa de trabalho que nós temos. Mas os Estados Unidos estão incluídos? Não? Os Estados Unidos está incluído. Nós temos agora toda a América. Toda a América. Nós temos uma campanha agora nos Estados Unidos de fortalecimento, de tentar criar um sindicato de bancários, que está sendo coordenado entre a gente e um companheiro italiano que é responsável pelo setor financeiro na Uni em Suíça. Estamos fazendo um trabalho para tentar criar o sindicato. Os Estados Unidos não tem sindicato bancário e tem 3 milhões de trabalhadores bancários. Eles se organizam em nível de empresa, nível de banco? E não tem nada hoje, zero. Eu sei, mas como é que definimos? A gente está tentando... Ou seja, o nível salarial de um bancário... É menor que um trabalhador de limpeza, para ter uma ideia. Um caixa bancário hoje ganha menos que um trabalhador de limpeza. Sim. É impressionante isso nos Estados Unidos. É definido pelo patrão? Sim. Pelo dono do banco, da sede daquele banco? E contratos individuais. Não tem direito às férias, tem 2 semanas por... Nós fizemos todo um trabalho de investigação e tudo para entender um pouco dos problemas, né? Os bancários nos Estados Unidos têm 2 semanas por ano para sair de férias, sem pagamento desses dias. Ele sai 2 semanas, não recebe nada e tem 2 semanas de férias. Não tem planos de saúde, seguro de saúde, e não tem contribuição para fundo de aposentadoria. É uma situação, é menos dos 15%, por exemplo, dos $15 da campanha, essa famosa dos Estados Unidos, dos $15, não sei se conhece a campanha. Alguns sindicatos fez uma campanha pública para que o salário mínimo fosse $15 a hora. Sim. E alguns governos estaduais já reconhecem isso e estabeleceu como salário mínimo. Aí os trabalhadores bancários têm que pagar, os bancos têm que pagar $15 a hora. Fora isso, a maioria dos bancários ganham menos de $15 a hora. A não ser que seja um corretor de bolsa, um gerente de banco, a grande massa bancária ganha muito pouco. Menos que um trabalhador, volto a dizer, menos que um trabalhador de limpeza que está organizado em sindicato. Escuta, mas no mesmo banco nos Estados Unidos pode ocorrer que um trabalhador que tem as mesmas tarefas ganha 10 e um outro trabalhador com a mesma tarefa ganha 9? Pode ocorrer, até ganha 10 e 20. Porque são contratos individuais. Sim. Não tem uma regra de contratação. E aí tem um conjunto de situações que está acontecendo, por exemplo, a imposição, o Wells Fargo, por exemplo, nós fizemos todo um trabalho com os sindicatos americanos sobre o Wells Fargo e sobre a política de venda de empréstimo para autos. E nós identificamos, conversando com os bancários, que existiam quase 2 milhões de contas falsas. Foram criadas só para cumprir metas. Porque tanta pressão que eles recebiam e eles ganhavam por metas que começaram a criar contas falsas. Uma loucura. O Wells Fargo teve uma audiência no Senado americano,
Nós tivemos presente nessa audiência, levamos os trabalhadores bancários para contar o que estava acontecendo. O Elcio Argos recebeu uma multa, o presidente do banco teve que sair, renunciou, ou seja, prova que se tivesse um sindicato, provavelmente isso tudo não tinha acontecido, porque teria uma solução muito muito antes de toda essa... Escuta, casos complicados são onde não tem sindicatos bancários, é onde vocês trabalham mais. Tipo no Uruguai, como é que a UNI se relaciona com o sindicato no Uruguai? É mais simples, por um lado. Nós aqui no Uruguai nós temos afiliados. Nós temos afiliado no setor bancário, setor de comércio, setor de saúde privada, eles são nossos afiliados e é muito tranquilo. Você deve se afiliar à federação ou se afiliar ao PIT-CNT? O sindicato do setor. O sindicato do setor. Pode ser um sindicato local, ou pode ser a federação, por exemplo, no Brasil, a Confederação Nacional de Trabalhadores Bancários, a CONTRAF, ela está afiliada a gente. Sim. Aqui é a Associação Uruguaia de Bancários, a EUB. Não é a CUT, não é? Não, a CUT ela tem a CSI, se afilia, a PIT-CNT, a PIT-CNT não é afiliada, mas deveria se afiliar a CSI ou a CSA. Nós fazemos o trabalho setorial. E o problema não é só, se o problema fosse só Estados Unidos estava bom, mas não tem problema, política sindical por todo lado. Na Colômbia é uma luta permanente para organizar sindicato, para fazer um trabalho sindical. A Colômbia tem um problema muito sério de trabalhadores representados com contrato coletivo. No setor privado, todo o setor privado, em todos os setores, não só o nosso, mas todos, indústria, madeira, mineria, são 300 mil trabalhadores que estão representados por contrato coletivo na Colômbia. É muito pouco. Muito pouco. Nós representamos mais ou menos 70 mil, que é desses 300 mil. E a média de afiliados por sindicato na Colômbia, isso considerando tudo, privado, tudo, 200 trabalhadores. Os nossos sindicatos já estão numa média de 2 mil por sindicato, ou seja, estamos 10 vezes acima da média, mas isso tudo porque temos um programa permanente de crescimento sindical. Estamos no processo agora de criar um centro de organização e estratégia na Colômbia para ajudar, mas quando vamos, por exemplo, a Peru, a mesma coisa. Peru tem toda uma lei de flexibilização trabalhista que complica a organização sindical. Eles têm um contrato, por exemplo, temporário de 6 meses, que se renova por 3 anos. Então, o trabalhador que se afilia no sindicato, necessariamente a empresa não tem que tomar nenhuma ação ativa antissindical, ela simplesmente não renova o contrato, ou seja, uma ação passiva antissindical, não deixa de ser uma ação antissindical, mas não é ativa, ou seja, como caracterizar isso como uma ação antissindical, tudo isso é um tema complexo, né? Mas só isso já dificulta muito a criação de sindicatos. E tivemos um caso agora, para não falar que mas são países latinos, Trindade e Tobago, no Caribe, um sindicato de bancários que representa, primeiro que para ter o reconhecimento, para representar os trabalhadores do Caribe, tem que fazer um pedido judicial. Se há contestação do lado do patronal, que sempre há, né? Vai na justiça e leva mais ou menos 10 anos para a justiça tomar uma decisão se ele representa ou não representa. O nosso sindicato lá, um dos nossos sindicatos lá, fez um pedido numa determinada empresa, porque havia contestação, mas ele já representa todo esse setor. E a justiça, depois de 10 anos, diz que ele não tem direito porque ele não representa os trabalhadores daquele setor, ainda que ele já represente todo o setor. Ou seja, é uma loucura. Essas ações antissindicais que não tem nem lógica, não tem lógica jurídica. Como eu vou dizer que o sindicato de comércio da Argentina não representa os trabalhadores do comércio da Carrefour de Buenos Aires? Não tem lógica jurídica nisso, né? Então é esse tipo de coisa que enfrentamos do ponto de vista da relação laboral. E agora temos também toda a questão política, né? Que não é menor. Não é menor. Nós vemos isso... Agora, de governos pro-labor. Para governos pro-nada. Che sobrou? Uruguai? Não, tem um outro também. Sobre o Uruguai, claramente, com boa relação com o movimento sindical, o Uruguai. Nós temos depois alguns governos que são de esquerda, que têm certa relação com o movimento sindical, caso de Bolívia, por exemplo, Centro-América.
E nós temos um governo liberal que tem relação com o que é o Canadá, que não deixa de ser liberal, mas tem uma boa relação com o movimento sindical. Há indícios de uma melhorada na negociação coletiva no Canadá, há uma relação entre o Trude e o movimento sindical, conversam, tem diálogo. Então, não é um tema de direita e esquerda, esse é o primeiro ponto. Né? É um tema de que se tem interesse em ajudar a população ou não tem interesse em ajudar a população. Porque o governo liberal do Trude, por exemplo, é um governo que demonstra que pode ser liberal e ajudar a população. Diferente dos novos modelos que temos por aqui, Bolsonaro, Macri, Piñera no Chile, Duque na Colômbia. Essa é uma outra questão que nós vemos com muita preocupação, porque é um retrocesso grande para o nosso continente, um retrocesso muito grande. O tema da introdução do novo político, e aí eu acho que acho que nós temos que fazer uma espécie de reflexão em relação a isso. E depois, no final, eu quero concluir dizendo que isso é uma oportunidade. Nós vemos como um problema, mas não vemos como uma catástrofe. Mas temos que fazer uma reflexão em relação a isso. E, se bem é verdade que o movimento sindical se articulou bastante internacionalmente, o movimento político, não. Nem de direita nem de esquerda. Nossa referência na região de esquerda eram dois movimentos bastante marcantes. Era o Fórum de São Paulo, que congruía todas as forças de esquerda, para fazer um debate que modelo de sociedade a gente tem, só que perdeu incidência. É muito testemunial, muito... Não incide. E a outra, que era em nível mundial, que era a Internacional Socialista, já não existe mais. Né? Então a articulação político-partidária de esquerda já não existe mais na nossa região. Muito simbólico. Estava lendo, em Brasília, em 2015, foi assinado um diálogo social do Mercosul, do trabalho. E a carta. Só que estava lendo lá, c'è a firma da Dilma Rousseff. Tudo bem, tem toda uma parte sobre a liberdade sindical. Que não foi implementada. Que não foi implementada, ou seja... O Mercosul ficou parado na metade do caminho, né? Ele ficou na metade, ele tinha que dar um passo a mais. Ele abriu boas possibilidades do ponto de vista comercial, ele abriu boas possibilidades do ponto de vista da integração turística, de conhecimento, nas universidades, intercâmbio e tudo isso. Só que o passo a mais era a agenda laboral, a agenda trabalhista. Esse passo não chegou a ser dado. A carta, a declaração socioeconômica do Mercosul não foi implementada, não tem um mecanismo de implementação. O processo democrático de definição de membros do Parlamento do Mercosul nunca chegou a se concretizar. Por exemplo, no Brasil nunca foi feita uma eleição, representantes do Congresso que são representantes do povo, mas não foi eleito para aquela função. Né? Eu poderia, por exemplo, querer eleger alguém que tem mais característica para o Mercosul, como exemplo. Não? Mas também é verdade que a direita também não se articulou internacionalmente. É por isso que nós temos a figura do novo político. O político antigo nosso, de direita, era o político neoliberal da década de 90, que tinha uma visão política neoliberal, que podíamos não estar de acordo, mas era uma visão política neoliberal. Não estavam de acordo com a agenda. A agenda do ALCA, aquela discussão de criação da área de livre comércio da América, tudo isso, era uma agenda política. Mas eles também não se articularam. E se perderam, a família Bush não está muito contente que o Trump ganhou. O Geraldo Alckmin, o José Serra não está contente que ganhou o Bolsonaro. Nem o Dória em São Paulo. E os tradicionais do Sul não estão contentes que a representante do Sul seja a do Relho lá, como chama ela? A senadora? A que mandou bater em todo mundo lá com um chicote. E na Argentina também, ou seja, mudou um pouco essa característica. Esse novo político, ele surge da não articulação política. E é por isso que eu digo para você, nós vemos isso como uma oportunidade. Acho que é o momento da gente voltar a nos rearticular. Internacionalmente, nós temos que voltar a conversar e falar como se rearticular, mas também com a base. Acho que esse é o momento, essa é a discussão que nós estamos fazendo com o nosso sindicato. Não é sindicalizar. Essa é a diferença de crescer sindicalmente e sindicalizar. Sindicalizar é o ato de entregar a ficha de sindicalização, é o ato final. E aí termina. A ação, o programa Crescer Sindicalmente, a ficha de sindicalização tem que ser o primeiro ato. A partir de aí tem que ter todo um programa de relação com esses trabalhadores.
de acercamento, de construção de consciência política, de identificação de necessidade, resposta a essa necessidade, de envolvê-los na construção dessa resposta. Quiçá, talvez, em 15, 20 anos, nós vamos ter um grupo, uma massa articulada para quando tem um outro governo como Cristina, como Lula, essa massa, ou como Bachelet em Chile, essa massa articulada vai ter consciência política de dizer, não, o outro representa retrocesso. Senão nós vamos ter esses movimentos sempre. Vem alguém, dá alguma coisa, chega numa crise, ele tira essa pessoa e coloca outra. Por quê? Porque não tem a consciência política do modelo que, para manter, que no final tem uma linha. E essa que é a discussão que nós temos que fazer agora, nós estamos fazendo com o nosso sindicato. Então, eu tenho viajado, você perguntou, tudo isso para dizer quanto eu tenho viajado. Tenho passado mais ou menos 25 dias fora aqui por mês, fora do escritório, visitando país por país, conversando com o sindicato, revisando o nosso programa, nosso plano de trabalho, revisando nossas campanhas, os resultados, o que falta fazer, conversando com políticos, discutindo a importância de retomar a articulação internacional, vendo o que está acontecendo do ponto de vista de direitos humanos. Eu estive na Nicarágua agora, me reuni com representantes da Assembleia, os sindicalistas eleitos na Assembleia Legislativa da Nicarágua, reuni com a Comissão da Verdade, ou seja, fui a Salvador, fui em Costa Rica, estive em Colômbia antes de Colômbia Peru, antes de Peru na Argentina, antes da Argentina Chile, ou seja, antes do Chile no Brasil, ou seja, dei toda a volta, praticamente quase todo o continente. Estive no Canadá recentemente, ou seja, todo o continente. Vou agora para Jamaica, já estive em Bahamas, Trinidad e Tobago. Só esse ano, todo esse roteiro para entender exatamente o processo que está acontecendo, o momento que está acontecendo na região e reforçar essa necessidade, que tem uma resposta para isso, são os trabalhadores. Eu costumo dizer, isso é uma opinião minha, existe uma grande força internacional, que é essa manipulação da grande imprensa, é verdade, isso é um instrumento muito forte. Mas também na Europa está ocorrendo a mesma coisa. Você está na Alemanha, claro, Estados Unidos, só que temos um problema, não podemos competir com isso, não podemos comprar 10 canais de televisão. Então, para a gente, é a consciência do trabalho. Se a gente perder, é porque o trabalhador não está consciente. E se o trabalhador não está consciente, a culpa é dele, mas é muito mais nossa. Muito mais nossa. Então, é isso que eu tenho falado com o sindicalista. A maioria gosta, está interessado em mudar isso, e tão preocupado com a situação, mas vê como uma oportunidade de mudar. Alguns ainda não entenderam muito bem o processo, mas com o tempo vão entender. Não, isso é um momento complicado, o momento da região é bastante complicado. Não, o processo tem que entender só as classes políticas nacionais, locais, claro, e a classe dirigente sindical que tem. Isso tem que ser claro. Tem que ter alguns princípios e valores compartilhados e, na base de tudo, o valor do trabalho. Se a gente entender que tu está trabalhando, que o trabalho não é só ir lá, é salário, mas que tem um valor em si, uma função social. Que não é, todo esse raciocínio não é tão complicado, mas às vezes... Não é tão complicado, mas o que acontece hoje? Hoje acontece uma coisa muito interessante. Antigamente, na década de 90, se falava muito da flexibilização do trabalho, certo? Isso era muito negativo. Flexibilizar o trabalho era uma expressão... O titular era muito negativo, né? Sim. Hoje mudaram. Com a mesma lógica de flexibilizar, se fala o novo mundo do trabalho. O trabalho que tem que ver com a tecnologia, com a internet das coisas. É charmoso, tem um charme, né? É sedutor. Então é difícil isso, porque, por exemplo, como vai falar com o trabalhador bancário? Que o trabalho dele tem um valor social. Eu venho do setor bancário, por isso que eu uso muito o exemplo bancário. Que o trabalho dele tem um valor social quando o gerente dele manda ele vender um seguro que ele sabe que não serve para nada. Ele está vendendo porque ele tem que cumprir uma meta. Então, aí você fala para ele, olha, o seu trabalho tem um valor social. Ele te responde, aquele seguro que eu vendi para fulano não serve para porcaria nenhuma, eu estou praticamente roubando ele. Né? Então, você tem que fazer esse debate explicando que nesse novo contexto de mundo do trabalho e tudo isso, é a velha discussão com uma roupa nova. Né? A velha discussão que, olha, eles vão te obrigar a cumprir metas, vão aumentar a sua carga laboral,
eles vão, voltando ao marxismo lá atrás, vão aumentar a mais-valia do resultado do seu trabalho, vão tirar direito seu e vão estar falando para você que está transformando você para o futuro. Porque é uma mentira, porque eles estão transformando você para o passado, para a Revolução Industrial de 1900. Então, essa discussão tem que fazer e tem que mostrar isso. E como a gente mostra isso? Entendendo o problema dele. Né? A hora que você começa a conversar com o trabalhador e começa a entender o problema do trabalhador, você vê que ele vai te dar os elementos que você fala, olha, isso daí tem a ver com o futuro do mundo do trabalho. Isso que você está falando aí, tem um celular e meu patrão fica me ligando no fim de semana. Isso é flexibilização trabalhista. Isso tem que ver com o futuro do mundo do trabalho que eles estão te falando. Nova tecnologia para flexibilizar a tua vida. Né? Então essa é toda a discussão que temos que fazer. Não tem alternativa. Ou fazemos isso ou vamos seguir vendo mais Bolsonaros. Escuta, mas uma multinacional que atua em vários setores, vocês trabalham sempre com os sindicatos nacionais. É complicado se relacionar com a multinacional, né? E nós temos um mecanismo para isso. Nós criamos as alianças sindicais continentais. Então nós temos mais ou menos 40 alianças sindicais com multinacionais. Então temos desde as que têm diálogo, que nós reunimos os sindicatos representantes de trabalhadores dessa multinacional em todos os países, uma vez por ano, 2 vezes por ano, sentamos com uma gerência na casa matriz ou em algum país. Itaú, por exemplo, comprou um banco na Colômbia. Nós fizemos uma reunião no Brasil, veio os sindicalistas da Colômbia, veio os da Argentina, do Chile, todos aí se reuniram para ver o que estava acontecendo. Telefônica, nós temos uma campanha permanente, uma vez por ano nos reunimos. Há até outras que não têm diálogo, como a Prosegur, por exemplo. A Prosegur é totalmente antissindical, não quer conversar com a gente. Onde tem sindicato, criamos um sindicato no Uruguai, eles entraram numa greve, eles demitiram 300 trabalhadores por conta da greve. Então aí nós fazemos pressão internacional, utilizamos a OCDE, utilizamos os mecanismos internacionais que temos, reuniões de acionistas, clientes, conversamos com os clientes para demonstrar que eles são parte do processo. Se eu sou uma empresa, Carrefour, se eu sou Carrefour e contrato o Prosegur, significa que eu estou apoiando a política sindical da Prosegur. Então nós temos que ir conversar com o Carrefour. Olha, vocês estão fazendo isso. E às vezes dá resultado, a maioria das vezes dá resultado, é difícil, mas nós já temos 60 acordos, ou seja, é um processo, digamos, de construção diária. Você tem acordo na área? No mundo todo. No mundo todo. Com as alianças continentais. E nós, aqui na região, temos mais ou menos 40 alianças sindicais, entre empresas que têm acordo e empresas que não têm acordo. Escuta, tu trabalha mais na Uni, em todos os setores, ou na Uni bancários? Eu sou responsável pelo escritório, então eu sou responsável por todos os setores. E nós temos um diretor por setor. Mas eu venho do setor bancário, eu fui diretor regional do setor bancário, eu fui na Suíça, tive 5 anos lá responsável pelo setor bancário e agora eu voltei como secretário regional, que é o cargo eletivo. Aí uma conferência, e a conferência ele elege o comitê, ele faz a eleição do comitê regional, tem o presidente e vice-presidente, e elege o chefe do personal, que sou eu, que sou o secretário regional, que sou o chefe político do personal do escritório. E membro do comitê regional. E escuta, quantos setores são na América Latina? 14. São 14 setores. 14 setores, no mundo todo. E há outros casos, por exemplo, no México, como é que vocês atuam? Ou seja, muito me parece, muito depende também do sistema de relações de trabalho no país. E ao México nós temos não só nós, né? Todo esse movimento sindical internacional e nacional tem um desafio muito grande que são os contratos de proteção. Não sei se já te contaram sobre os contratos de proteção. No México existe uma lei que diz que a lei diz, um determinado sindicato, uma vez estabelecido, não pode ter competência de outro sindicato, mais ou menos parecido com a unicidade sindical no Brasil. Sim. Só que tem uma desviação na utilização prática dos contratos de proteção. O que grupos corruptos fizeram? Criaram um sindicato de papel, então eles vão na empresa e dizem, mira, esse é o contrato coletivo que queremos ter com vocês. Um papel em branco. Esse é o contrato que queremos ter com vocês. Isso custa $300 mil. Com isso, vocês escrevem o que querem nele, esse vai ser o direito dos trabalhadores e vocês não precisam ter mais sindicato.
Assim funciona. Então, quando existe isso, quando existe essa figura, nós não podemos criar sindicato. Não podemos organizar esses trabalhadores. Então, nós temos uma crítica internacional muito grande em relação a esses contratos de proteção, a CSA tem uma crítica muito grande, a CSI tem uma crítica muito grande, a OIT já condenou, já foi no Comitê de Liberdade Sindical, já condenou a utilização dos contratos, mas nós temos uma expectativa agora com o Lopes Obrador de mudança desse modelo. Então, nós estamos organizando uma missão para o próximo ano, depois que ganha o Lopes Obrador, estamos organizando uma missão para mais ou menos metade do primeiro semestre, em que vamos tentar conversar com o governo para entender o que vai ser essas mudanças, para poder ver as oportunidades que temos. Temos alguns sindicatos, temos sindicato do setor gráfico, setor de jogos de azar, de cassinos, telecomunicação, que são afiliados à nossa organização. A grande questão que a gente tem, e isso é muito importante, é que se o sindicato tem um contrato de proteção, não queremos trabalhar com eles. Claro. Tem que ser um sindicato independente e democrático. Vamos ajudar a crescer, mas se tem contrato de proteção, não nos interessa. E queremos transformar. O México é uma questão muito grande, porque é a fronteira dos Estados Unidos, né? A linha de fronteira dos Estados Unidos. Aí vai muito trabalho para os Estados Unidos, pero chega muita demanda dos Estados Unidos, e é evidente que é uma referência para toda a Centro-América. Se melhora o México, melhora o restante da Centro-América. Você não tem a menor dúvida. Suficiente? Muito bom.